Fala galerinha do Significando e Ressignificando, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o professor Dasley e estou aqui por meio de mais um vídeo para explorar com vocês mais objetos de conhecimento matemático e, em particular, do ensino fundamental anos finais. Certo, galerinha? E quero convidar vocês, antes de analisarmos especificamente estes objetos de conhecimento matemático, a examinarmos aqui duas situações distintas no sentido específico, mas semelhantes em um sentido mais geral, pois se tratam aí de situações que envolvem conhecimentos geométricos. Certo, galerinha? E logo após examinarmos essas duas situações, nós retornaremos de forma específica para explorarmos aí os objetos de conhecimento matemático que serão explorados durante este vídeo de hoje. Beleza, galerinha? Então, vem comigo e vamos analisar aí essas duas situações. Pois bem, galera. Então, imaginemos a primeira situação. Estamos aí, vamos supor, diante de uma planta de 4 quarteirões, cortados aí por duas ruas, vamos dizer assim, uma rua aí na cor vermelha e outra rua aí na cor verde. E no encontro dessas ruas há uma espécie de poste aí, vamos dizer assim, na cor azul. E imagine que estamos diante de uma situação onde estamos procurando um terreno para fazermos a compra do mesmo e andando aí por essas ruas, de repente nos deparamos aí em um dos quarteirões com esse terreno aí na cor verde. Na placa de informações de venda deste terreno são apresentadas duas informações. Uma que diz respeito à área desse terreno. É dito que a área desse terreno é 64 metros quadrados. Beleza, pessoal? E além disso, a outra informação que é apresentada nesta placa informativa é que este terreno ele é um terreno quadrado, ou seja, as 4 medidas correspondentes aos 4 lados são iguais, ou seja, as 4 medidas dos lados têm o mesmo tamanho, certo, galera? Só que aí fica uma dúvida para nós. Qual será a medida de cada lado desse terreno? Ou, em particular, qual será a medida aí da largura desse terreno e do comprimento desse terreno? Sabemos que, pelo fato de ser um terreno quadrado, as duas dimensões têm o mesmo tamanho, comprimento e largura. Além disso, sabemos também dos nossos estudos de geometria, inclusive há vídeos meus aqui no canal onde eu falo sobre essa questão de área de figuras geométricas planas, inclusive segue nos cards aí a indicação de um vídeo para entender melhor essa questão, mas vamos partir do suposto aí que nós já sabemos que a área de um quadrado ou até de um retângulo é dada pela multiplicação das medidas das duas dimensões, comprimento e largura. No caso particular do quadrado, como o comprimento é igual à largura, então temos lado vezes lado. Então, nós sabemos que as duas medidas são iguais. Ok. Sabemos que a multiplicação dessas duas medidas, que resulta na área desse terreno que queremos explorar aí, é 64 metros quadrados. Então, fica aí uma certa indagação no ar. Qual será as medidas do comprimento e largura, respectivamente, desse terreno aí quadrado, sabendo que ele tem 64 metros quadrados de área e sabendo disso, que lado vezes lado, né, comprimento vezes largura, mas como
ambas as medidas são iguais, então lado vezes lado vai dar 64 metros quadrados. Então, quais serão essas medidas? Então, estamos aí diante da primeira situação, certo, pessoal? Então, guardem aí na cachola essa situação e vamos seguir o baile para a nossa próxima situação aqui. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal. A nossa próxima situação diz respeito a uma caixa d'água, como vocês podem ver aí nesta figura ilustrada. Esta caixa d'água, ela tem o formato de um cubo. É uma caixa d'água cúbica. Ou seja, como nós sabemos dos nossos estudos de geometria, o cubo ele tem as três dimensões tendo o mesmo tamanho: comprimento, largura e altura, certo, pessoal? Então já sabemos aí que o cubo ele tem essa propriedade. As suas arestas, que dizem respeito às medidas das suas dimensões, comprimento, largura e altura, têm o mesmo tamanho. E imagine que nesta situação é apresentada para nós que a medida do volume deste cubo, ou seja, o quanto esta caixa d'água cúbica consegue armazenar em seu interior, é de 27 metros cúbicos de água. Certo, galera? Lembrando que metros cúbicos também é um tipo de unidade que utilizamos para medir volumes. Além das medidas de capacidade, tipo litro, mililitro, centilitro, decilitro e assim sucessivamente, temos também essas medidas cúbicas, metros cúbicos, quilômetros cúbicos, centímetros cúbicos e assim sucessivamente. Então aqui eu estou falando em uma medida sinônima de medida de capacidade, que é a medida de volume. Então imaginem que esta caixa d'água cúbica ela consegue comportar em seu interior, certo, galera? 27 metros cúbicos. Então, lembrando também que o volume de um cubo ele é determinado pela multiplicação dessas três dimensões que citei inicialmente: comprimento vezes largura vezes altura. No caso do cubo em particular, essas três medidas têm o mesmo tamanho. Então fica aí no ar. Se eu multiplicar um número por ele mesmo 3 vezes, qual será a medida aí que eu multiplico ela por ela mesma 3 vezes, já que isso aí é sinônimo de encontrar o volume, e sabendo desse resultado, que o volume desta caixa d'água cúbica é de 27 metros cúbicos, ou seja, um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes, cujo resultado será 27. Então, vocês conseguem enxergar algum paralelo entre essas duas situações? E aí, galerinha? Vamos pensar um pouco. Pois bem, pessoal. Então vamos lá examinar as duas situações. Na primeira situação, nós temos o quê? Um número, certo? Que eu vou aqui representar por L, que significa a medida do lado terreno quadrado. Beleza, pessoal? Como o terreno é quadrado, então, tanto o comprimento como a largura têm a mesma medida, ou seja, e se a área é 64 metros quadrados, então eu tenho que lado vezes lado, certo? O resultado será 64 metros quadrados. Então veja que eu tenho um número multiplicado por ele mesmo 2 vezes, cujo resultado será 64. Na segunda situação, eu tenho lá uma medida de volume, que é 27 metros cúbicos, e o que é que acontece? Eu tenho a caixa d'água cúbica e tenho as três dimensões, né? Comprimento, largura e altura, que por a caixa d'água ser cúbica, então essas três dimensões têm o mesmo tamanho. Então vou representar por T de tamanho, certo, galera? Eu poderia representar também por M, por qualquer letra. Aqui eu estou representando só de maneira genérica mesmo. Então, T, tamanho do comprimento. E como o volume ele é determinado pela multiplicação dessas três dimensões, para os casos de cubo ou até de paralelepípedo, então eu tenho tamanho do comprimento vezes tamanho da largura vezes tamanho da altura, já que no cubo as três medidas
são iguais. Então, um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 27 metros cúbicos. E aí percebam que estamos diante de uma operação conhecida por nós, que é a operação, quem lembra? Isso, né? Perfeito, operação de potenciação, certo, pessoal? Onde nós temos um número multiplicado por ele mesmo uma certa quantidade de vezes, lembrando que este número multiplicado por ele mesmo, nós dizemos que ele é a base dessa potenciação. Essa quantidade de vezes dizemos que é o expoente e o resultado nós dizemos que é a potência, é o resultado da operação de potenciação. Certo, pessoal? Inclusive, há vídeos aqui no canal onde nós exploramos essa questão de potenciação. Em particular, um vídeo até do próprio nono ano aqui, que segue aí nos cards o link para o mesmo. Mas o que é que acontece? Aqui nós temos uma situação curiosa. Nós temos algo que meio que desfazendo aquilo que a potenciação faz. Entendem? Porque a potenciação, ela lhe dá o número, diz quantas vezes você vai ter que multiplicar ele por ele mesmo e quer saber o resultado. Né? Então, aqui eu tenho algo um pouco diferente. Porque vejam que, por exemplo, na primeira situação eu vou ter o quê? L elevado ao quadrado. Né? Isso aí resultando em 64. Na segunda situação, eu vou ter o quê? O T de tamanho, né, das dimensões lá da caixa cúbica, T elevado ao cubo, porque é T multiplicado por ele mesmo 3 vezes, e isso resultando em 27. Então, percebam que o que nós estamos fazendo aqui é justamente o contrário daquilo que é feito na potenciação. Na potenciação, eu estou em busca desses resultados. Aqui não. Aqui eu já tenho o resultado, tenho a quantidade de vezes que eu tenho que multiplicar um certo alguém por ele mesmo, na primeira situação 2 vezes, e na segunda situação 3 vezes. E eu quero encontrar quais são essas medidas, né? Qual é a medida lá do tamanho do lado do terreno quadrado ou qual é o tamanho da aresta da caixa cúbica. Então, o que é que acontece? Estamos diante de algo que está desfazendo, meio que é como se fosse um caminho contrário ao caminho da potenciação. Certo, pessoal? Então, justamente aqui é onde entra o que iremos explorar neste vídeo de hoje. Certo, pessoal? É uma nova operação, sendo que esta nova operação, ela é responsável por desfazer aquilo que a potenciação faz. Certo, galerinha? Não sei se vocês já ouviram falar nesse nome, mas se não ouviram, irão ouvir a partir de agora. Esta nova operação que vai desfazer aquilo que a potenciação faz é o que nós iremos chamar a partir de agora de radiciação, certo, pessoal? Então, radiciação é esta nova operação, uma operação que irá desfazer aquilo que a potenciação faz. Se a potenciação ela lhe dá uma base, diz quantas vezes você quer multiplicar ela por ela mesma e quer que você encontre o resultado, a radiciação é o caminho inverso, é o caminho contrário, é o caminho oposto. Ela desfaz isso, ela entrega para você o resultado, ela diz quantas vezes você multiplicou um certo alguém por ele mesmo e justamente o que é que ela quer encontrar? Ela quer encontrar esse certo alguém. Quem é esse número? Na primeira situação, que eu multiplico ele por ele mesmo 2 vezes e dá 64. Aqui nós já sabemos mentalmente, né? Que é justamente quanto? Isso, né? Muito bem, ouvi daqui. 8, né? 8 vezes 8 dá 64. No caso da segunda situação, eu tenho um certo alguém que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 27. Vocês sabem quem é? Isso, né? 3. Se eu multiplico 3 por ele mesmo 3 vezes, então eu vou encontrar justamente 27. É claro que quando eu falei na primeira situação, né, um número multiplicado por ele mesmo 2 vezes que dá 64, provavelmente se essa palavra radiciação não veio até a mente de vocês, mas muito possivelmente a palavra raiz
quadrada deve ter surgido na mente de vocês, né? Ah, isso aí é raiz quadrada. Possivelmente vocês que vão assistir esse vídeo pensaram, quando eu comecei a abordar essa questão, número multiplicado por ele mesmo 2 vezes, que dá 64. Provavelmente, se a primeira palavra que mencionei, radiciação, não veio à mente de vocês, provavelmente essa segunda palavra, essa segunda expressão aí, a raiz quadrada, deve ter vindo. Ah, já sei, a raiz quadrada de 64 é 8, porque se eu multiplico ele por ele mesmo 2 vezes, dá 64. E quero dizer para vocês que vocês estão, quem pensou assim, no caminho certo, estão no rumo certo. De fato, isso aí, essa primeira situação, é um tipo de situação prática, certo, galerinha? Que envolve o conceito de raiz quadrada. Só que o que é que acontece? Quando nós pensamos em raiz quadrada, temos que ter em mente que, neste caso, estamos falando de apenas uma situação onde eu multiplico um número por ele mesmo 2 vezes. Somente 2 vezes. Um certo alguém multiplicado por ele mesmo, dando um resultado. Então, esses tipos de situações, de fato, envolvem um conceito de raiz quadrada. Todavia, percebam que, através dessa situação, existem outros tipos de situações onde nós precisaremos determinar um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Ou eu poderia maximizar isso aí, um número multiplicado por ele mesmo 4 vezes ou 5 vezes, percebem? Então, raiz quadrada diz respeito apenas a situações que envolvem um número multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Agora, essa questão de um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dando um certo resultado, um número multiplicado por ele mesmo 4 vezes, dando um certo resultado, juntando todas essas situações aí, é que envolve isso que nós iremos explorar, né? A introdução, na verdade, né? Virão outros vídeos aí consecutivos a esse, né? Aqui do 9º ano, do ensino fundamental, anos finais, mas todas essas situações reunidas é que vão formar essa operação de radiciação. Então, como é a operação, faz sentido falarmos em uma organização desta operação, certo, pessoal? Então, nós vamos ver como é que se organiza os termos, porque sempre que nós falamos em uma operação, falamos em termos. Quando nós falamos em adição, falamos em parcela, parcela, soma ou total. Quando falamos lá em subtração, falamos em minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Então, em radiciação não é diferente. Assim como em potenciação, que é a operação contrária à radiciação, nós temos lá base, expoente, potência. Aqui em radiciação também teremos uma organização para chegarmos nesse número, neste alguém que nós multiplicamos ele por ele mesmo uma certa quantidade de vezes, certo, galerinha? Então, como é que nós iremos organizar isso aí, esses termos? Então, nós veremos isso a partir de agora, certo, galerinha? Pois bem, pessoal. Então, vamos explorar aí essa questão dessa nova operação, radiciação. Beleza, galerinha? Que é como eu acabei de mencionar para vocês. É uma operação mais abrangente do que simplesmente raiz quadrada. Então, para iniciarmos a nossa exploração da operação de radiciação, nós iremos ver inicialmente essas duas questões. A definição de radiciação, e nessa questão da definição, que diz respeito justamente à organização dos termos na radiciação, veremos aí também a questão da nomenclatura. Beleza, galerinha? E além disso, dessa questão da definição e da nomenclatura, veremos também as principais propriedades da radiciação, pois nós sabemos que as operações, elas, para que realmente tenham rigidez, digamos assim, no que diz respeito à organização, elas possuem as propriedades organizacionais. Então, não é diferente com a radiciação, ela vai ter propriedades. Neste vídeo de hoje, iremos explorar as propriedades gerais e, é claro,
possivelmente adentraremos aí na exploração de algumas propriedades específicas da radiciação, certo, pessoal? Então vamos iniciar primeiramente aí pela questão da definição da radiciação, certo, galera? Pois bem, pessoal, quando falamos na definição, a definição inicial será essa daí. Como é que eu organizo agora os termos na radiciação? Vejam que na potenciação, aí do lado direito, nós temos o que? Uma certa base, B, elevada a um expoente, N, isso resultando em uma potência representada aí por A. E como é agora que eu organizo na operação de radiciação? Na operação de radiciação, eu vou utilizar um símbolo, assim como, por exemplo, na adição, nós usamos o símbolozinho de mais, né? Aquele símbolozinho da cruz. Na subtração, usamos um tracinho. Na multiplicação, usamos um X ou um ponto. Na divisão, usamos um tracinho com 2 pontos, um em cima e um embaixo, ou simplesmente os 2 pontos. Ou até mesmo a notação de fração, né? Com um traço. Tá aí o famoso símbolo, né? De radiciação. Esse símbolo nós chamamos de radical, certo, galera? Então, só é lembrar aí, né, de coisa radical, de aventura, né? Então, lembrou de radical, lembrou de aventura, lembrou disso aí, né? Você lembra aí do símbolo de radiciação, certo, pessoal? Beleza. Além do símbolo de radiciação, nós temos justamente os dois termos que, como mencionei lá nas situações anteriores, são os dois termos que são apresentados na operação de radiciação. Eu tenho um número, né, lá na perninha do radical, o n, onde este número, n, na perninha lá do radical, né, na pontinha do lado esquerdo, ele representa a quantidade de vezes que eu estou multiplicando um certo alguém que eu quero encontrar. Esse nzinho aí, né, esse termo da radiciação, chamaremos de índice. Então, quando eu falar de índice da raiz, eu estou falando justamente em eu multipliquei esse meu resultado que eu estou em busca, essa quantidade de vezes aqui. Então, em situações de radiciação, esse n ele é apresentado. Ele pode ser um 2, ele pode ser um 3, como nós vimos nas duas situações iniciais, e também ele pode ser quaisquer outros números, certo, galerinha? Onde ele vai indicar essa quantidade de vezes que eu multipliquei lá o cara que eu estou em busca. Então, chamamos ele de índice. Já chamamos o símbolo de radical. E o número que fica dentro do radical, certo, galerinha? Esse número aí, ele é justamente o resultado da operação de potenciação. Então, por exemplo, naquela situação lá da área do terreno quadrado, aí dentro é justamente aquele 64, certo, pessoal? Ele é justamente o resultado da operação de potenciação, só que aqui ele já é apresentado, né? E na outra situação da caixa de água cúbica, aí dentro seria o 27. E esse número dentro do radical, né, o nome dele é radicando, certo, galerinha? Então, vejam que nós temos aí já 3 termos na operação de radiciação. O índice, né, que é a quantidade de vezes que eu multipliquei esse resultado que estamos em busca. Tem o radical, que é o nome do próprio símbolo da operação de radiciação. E tem um número que fica no interior do radical, que denominamos de radicando, que é justamente o resultado da operação de radiciação. E, por fim, nós temos o número que nós estamos em busca na operação de radiciação, que é esse rapaz aí que foi multiplicado uma certa quantidade de vezes, que é indicada no índice, e que deu o resultado que é indicado no radicando. Então, esse resultado aí, na radiciação, ele vai depender do tipo do índice, ou seja, ele depende do número que aparecerá no índice. Se o índice for 2, então nós dizemos que esse termo aí, ele será chamado, como vocês provavelmente pensaram inicialmente, raiz quadrada. Quadrada por quê? Vejam que a própria situação ela fala por si própria, né? Ela disse justamente, é um terreno quadrado, né? É quadrado, elevado a 2. Certo, pessoal? Então, esse resultado aí, que nós estaremos em busca, caso o índice da radiciação, da operação de radiciação seja 2, dizemos que justamente esse resultado é uma raiz
quadrada. Beleza, galerinha? Mas se for a situação lá da caixa de água cúbica, onde eu tinha o n sendo 3, porque era um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes, ou seja, na operação de radiciação, esse n será 3, lá naquela segunda situação da caixa de água cúbica. Então, nessa outra situação, esse resultado ele não é mais uma raiz quadrada, e sim uma raiz cúbica. E percebam que, de novo, a situação ela fala por si própria. Eu tenho justamente um cubo, né? Cúbica, né? Se fosse uma operação de potenciação, seria elevado ao cubo, elevado a 3. Então, na operação de radiciação, né, o n para aquela segunda situação seria 3 e o a seria o 27. Então, eu teria raiz cúbica de 27. Então, esse b, que é o 3, que é justamente 3 vezes 3 vezes 3, né? Então, ele, nessa outra situação, ele será a raiz cúbica. Então, percebam que a partir daí a coisa maximiza bastante, porque eu não terei mais apenas, como às vezes inicialmente a gente explora no 6º ano ou no 5º ano, raiz quadrada. Não, a coisa é muito mais além, né? Eu vou ter agora raiz cúbica, eu vou ter raízes com índices maiores que 3, eu posso ter uma raiz com índice 4, e nessa situação eu chamo de raiz quarta, né? Eu posso ter raiz quinta, lembrando que a partir de 4, 5, 6 em diante, quando o índice é 4, 5 ou 6, eu chamo por uma nomenclatura ordinal, certo, galerinha? De acordo com o número do índice da radiciação. Então, se for 4, o resultado, esse B aí, é raiz quarta. Se for 5, esse B aí é raiz quinta. E assim sucessivamente, certo, galerinha? Traduzindo, então, na primeira situação, como é que eu fico? Eu tenho justamente o quê? Que o L lá, ele era multiplicado por ele mesmo 2 vezes, ou seja, o índice na operação de radiciação será 2. Uso o meu símbolozinho de radical, certo, galerinha? E justamente o resultado lá, na primeira situação do terreno quadrado, foi 64. Então, ficamos justamente com esse tipo de situação aí. Raiz quadrada, certo? De 64. E aí sabemos que a resposta dessa situação aí é justamente quanto? Isso, né? 8. Justamente por quê? Porque se eu elevo 8 a 2, ou seja, eu multiplico 8 por ele mesmo 2 vezes, eu encontro justamente quanto? Isso, né? 64. Na segunda situação, eu tinha lá uma caixa cúbica, né? Uma caixa de 3 dimensões com o mesmo tamanho. Então, no caso lá, índice 3, certo, galerinha? Uso sempre, né, meu símbolozinho de radical. Já na situação lá, eu tinha que o volume daquela caixa, ou seja, a medida da aresta multiplicada por ela mesma 3 vezes, é 27. Já nessa situação aí, eu vou ter o quê? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes que dá 27? Isso, né? O próprio 3, né? Certo? Por quê? Mesma situação que a anterior. Se eu multiplico 3 por ele mesmo 3 vezes, atenção, né, para não confundir esse 3 aqui, né, a raiz cúbica com o 3 lá do índice. O 3 do índice é porque são 3 dimensões que a caixa cúbica possui: comprimento, largura e altura. Esse 3 é justamente as medidas das dimensões, né? E quando eu multiplico 3 por ele mesmo 3 vezes, isso aí dá justamente 27. Então, nesse caso, esse 3 aqui, resultado, ele é chamado de raiz cúbica, certo, galerinha? E assim eu posso criar outras situações onde eu vou ter outros índices diferentes. Por exemplo, eu posso ter aqui raiz quarta de 16, por exemplo, né? É claro que isso aqui às vezes é novo para a gente, mas agora faz sentido. Qual é o número que eu multiplico ele por ele mesmo 4 vezes, porque veja que agora o índice é 4, certo? Então, é um número, um certo alguém, multiplicado por ele mesmo 4 vezes, que dá 16. Vocês sabem quem é esse número? Isso, né? 2. Percebam que se eu multiplico 2 por ele mesmo 4 vezes, ou seja, 2 elevado a 4, isso aí é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso aí vai dar justamente 16, né? Então, nessa situação aqui, nós dizemos que esse 2, aqui resultado, ele é chamado de raiz quarta. Ele é um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes, um número multiplicado por ele mesmo 4 vezes,
quando eu faço essas multiplicações, o resultado é 16. Vocês imaginam a operação de radiciação sempre dessa forma. Eu quero esse resultado. Esse resultado multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes que é indicada no índice, vai dar o número lá do radicando, que é o que fica dentro do símbolo de radical. Então, quem é esse número? Só é vocês imaginar a radiciação sempre dessa maneira, como uma espécie de adivinhação, certo, pessoal? Vou adivinhar que é um número que eu multipliquei uma certa quantidade de vezes, que será indicada no índice, e que o resultado aparece lá dentro do radical, ou seja, que o resultado é o radicando. Então, isso aí, em suma, é a operação de radiciação. Pois bem, gente, uma coisa interessante a observar na operação de radiciação é essa propriedade aí, certo? Que eu vou chamar de propriedade geral. Então, o que eu vou falar nesse primeiro momento diz respeito a propriedades gerais da radiciação, certo? A primeira é essa daí. Se eu tiver uma raiz, não importando o índice, 2, 3, 1 milhão, não importa o valor do índice, n. Se essa raiz for de 1, o resultado é sempre 1, certo, galera? Por quê? 1 multiplicado por ele mesmo uma vez, ou duas vezes, ou três vezes, ou 1 milhão de vezes, né? Como 1 é o elemento neutro na multiplicação, ou seja, ele não altera nada, eu posso multiplicar 1 por ele mesmo 1 bilhão de vezes. O resultado continua sendo 1. Então, esse tipo de propriedade geral aí, nós dizemos que a raiz enésima, certo? Que é a forma geral como nomenclaturamos a operação de radiciação, né? Raiz enésima, ou seja, o índice pode ser 1, 2, 3, 1 bilhão, né? Esse índice n, né? Enésima. Então, a raiz enésima de 1 é 1. Por exemplo, ó, eu trago a essas duas situações, né? Eu tenho lá, ó, a raiz quinta de 1 é 1, porque 1 multiplicado por ele mesmo 5 vezes é 1. A mesma coisa acontece com a raiz oitava, né? A raiz oitava de 1 é 1, porque 1 multiplicado por ele mesmo 8 vezes dá 1. E isso, né, até Maria chegar da lenha, certo, galerinha? Então, o que é que acontece? Então, aqui nós falamos uma propriedade geral, que é essa questão de raízes onde o radicando ele é 1. Então, você praticamente não precisará fazer conta, certo, pessoal? E ainda dentro dessas propriedades gerais da radiciação, eu quero agora me deslocar para a propriedade 2. Na verdade, essa propriedade geral, que, como eu disse a vocês, inicialmente eu quero explorar sobre propriedades gerais, eu vou subdividir aqui em algumas partes. Pois bem, pessoal, então vamos lá. Dentro dessa segunda propriedade geral, que, como disse a vocês, eu irei subdividir em alguns casos, né? A primeira propriedade geral foi aquela mesma lá com respeito à questão do 1 no radicando. Aqui eu vou agora falar, nessa propriedade geral 2, eu vou falar sobre algumas questões com respeito ao índice de raiz. Nós iniciaremos aqui, né, primeira parte, né, eu vou chamar aqui de primeira parte. Então, essa primeira parte nós iremos tratar sobre índice par, certo? Quando o índice ele é um número par, o que é que acontece? Quando o índice é número par, eu terei dois tipos de situações. Um tipo onde o radicando ele será positivo. Então, veja só, eu posso ter o índice par e aí um primeiro ponto, certo? Um primeiro ponto será o radicando positivo, certo? Então, é uma primeira situação. Quando o índice for par e o radicando for positivo, então, isso aí ele é algo lógico, essa situação é lógica, certo? Vai existir esse tipo de raiz onde o índice é par e o radicando é positivo. É justamente o que a gente já trabalhou aqui, né? E aí eu trago novamente os dois exemplos que nós trabalhamos, né? Eu tive lá o índice 2, né? Raiz quadrada de 64, certo? Vejam aí que o índice 2 ele é
positivo, certo? Ele é par, melhor dizendo, e o radicando é positivo, e nós vimos que isso aqui é 8, justamente porque 8 vezes 8 dá 64, e eu tive aquela outra situação da raiz quarta, né? Então percebam que o índice também é par, certo, galera? E aí eu tenho, né, raiz quarta de 16, certo, galera? E aí raiz quarta de 16, nós vimos que dá justamente o quê? 2, né? Porque 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes dá 16. Então, quando eu tiver o índice par e o radicando positivo, vai existir esse tipo de situação. Normalmente, só encontrar o resultado que multiplicado por ele mesmo a quantidade de vezes que aparece no índice dá o radicando. Agora, eu tenho uma segunda situação aí, quando o índice for par, que é o radicando negativo, certo, galera? Então, vejam só, nesse tipo de situação aí, onde eu tenho radicando negativo, nós iremos dizer que esse tipo de situação ela não é possível nos números reais. E por quê? Vejam só, vou trazer um exemplo aqui na prática. Eu vou, inclusive, utilizar o primeiro exemplo ali de cima, né, do índice par, né, índice 2, só que ao invés de colocar 64, eu irei colocar menos 64, ou seja, o radicando negativo. Então, vejam só, índice par radicando negativo. Então, nesta situação, primeiro eu não posso dizer que é 8, porque nós sabemos que 8 multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 64. E lembrando que quando eu digo 8, eu estou falando justamente de 8 positivo, certo? Mais 8. Lembrando que quando não aparece o sinal antes do número é porque ele é positivo. Então, quando eu estou falando ali em 8, eu estou falando nas entrelinhas em mais 8. Mais 8 vezes mais 8, dando mais 64, certo, pessoal? Então, 8 já está descartado, porque 8 é positivo. Positivo vezes positivo, lá pelas regras de sinais de multiplicação de números inteiros, eu tenho que mais 8 vezes mais 8 é mais 64, ou seja, 64 positivo. Alguém poderia dizer, ah, Dasler, é fácil, isso aí só é colocar o sinal de menos 8 e resolvido o problema. Só que veja só se realmente o problema for resolvido. Se eu pego menos 8 e multiplico por ele mesmo 2 vezes, certo? Ou seja, se eu tenho menos 8 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, né? Menos 8 vezes menos 8, percebam que isso não vai dar 64 negativo, não. Pelas regras de sinais de multiplicação de números inteiros, eu tenho que menos por menos é quanto? E isso, né, vai ser mais, né? E não menos. Então, isso aí também vai dar 64. É claro que aqui fica um bug no cérebro, né? Porque a gente diz, nossa, oxente, eu sei que 8 vezes 8 dá 64. Beleza. Então, raiz quadrada de 64 é 8 positivo. Mas, se a definição de raiz quadrada diz que é um número multiplicado por ele mesmo, 2 vezes, dando aquele resultado lá do radicando, então, se eu multiplico menos 8 vezes menos 8, dá 64 positivo também. Porque lembrando que 64 mais, né, mais 64 é a mesma coisa que 64. E aí alguém pode até questionar e dizer o seguinte, então, a raiz quadrada de 64, já que 64 é positivo, né, vai ser também menos 8. Porque se eu multiplico menos 8 por ele mesmo 2 vezes, isso aí também dá 64. E agora, Dasli, como é que você resolve esse babado aí? Então, calma. Não criemos pânico. Quando nós trabalhamos com operações, geralmente nós trabalhamos munindo elas da questão da unicidade, certo? Ou seja, cada operação ela vai possuir um resultado único, justamente para que isso não venha atrapalhar em outros objetos de estudo mais avançados, porque se a gente quebra essa questão da unicidade, pelo menos nesse primeiro momento, nesse estudo inicial, isso aí pode interferir lá em estudos mais avançados. Então, o que é que acontece? Apesar de menos 8 vezes menos 8 também dá 64, e aí nós podermos ficar pensativos e dizer, então tem duas respostas, 8 e menos 8, inicialmente nós iremos admitir o seguinte, que aqui o resultado de um radicando
positivo com o índice par, ele será apenas o valor positivo. Certo, galera? Então, por isso essa primeira propriedade geral, isso é importante a gente frisar aqui, certo? Nós vamos admitir que as raízes de índices pares e radicandos positivos, os resultados eles serão apenas que serão os resultados o quê? Positivos, certo, galera? Então, não fiquem pensando que a raiz quadrada de 64 tem duas respostas, 8 e menos 8. Não, nós iremos admitir aqui, para fins de organização operacional, que nós teremos, nesse caso, do radical da operação de radiciação, que a raiz quadrada de 64 é apenas 8. Agora, em outras situações posteriores, que iremos explorar aqui, né, brevemente, aqui nos objetos de estudo do 9º ano, nós veremos uma outra situação, onde nós chegaremos e diremos, precisaremos tanto do 8 como do menos 8. Mas aí vai ser em outra área, não na aritmética, porque aqui nós estamos na aritmética. Iremos trabalhar com o radical aritmético, nós não estaremos trabalhando a priori com o radical algébrico. Isso aí vai ser para cenas de próximos capítulos. Aqui iremos admitir só o valor positivo. Então, né, essa parte aqui de raiz quadrada de 64 ser menos 8, porque menos 8 vezes menos 8 dá 64 também, isso aqui vai morrer para lá, certo? Ou como eu costumo brincar, né? Morreu Maria Preá. Isso aqui vamos enterrar, certo, galerinha? Nós não vamos trabalhar com essa situação agora, não. Então, quando eu tiver índice par, certo? Eu tiver índice par e o radicando positivo, os resultados eles serão apenas os valores positivos. Mesmo que tenha essa questão do menos por menos, ou quando eu tenho uma quantidade par de bases, né? Uma quantidade par de números multiplicando por ele mesmo, e isso dá positivo, por enquanto a gente vai ficar só com o radical, né, positivo e, consequentemente, o resultado, né, essa raiz, também positivo, certo, galera? Então, o que é que acontece? Nessa situação, só vou considerar o 8 ou o 2. Agora, no caso do radical negativo, percebam que menos 8 vezes menos 8, como mencionei anteriormente, não é menos 64, é 64. E percebam que se eu multiplicar um número negativo por ele mesmo duas vezes, isso nunca vai dar negativo, pela regra de sinais, certo, galera? Tem um texto que eu até falo sobre as regras de sinais no blog, né, que tem o mesmo título aqui do canal, Significando e Ressignificando. Vocês poderão ir lá também, deixarei o link aí desse texto na descrição desse vídeo, para entender, né, essa questão das regras de sinais. Por que as regras de sinais são como são? Porque geralmente fica aquela coisa parecendo que é porque o professor disse, é porque disse Deus. E a gente vê que na verdade tem toda uma construção para chegar nisso aí. Mas o que acontece? Nós vamos ver que nunca que se eu multiplicar dois números negativos, isso vai dar negativo, né? Então veja, se estamos falando de índice par, né? Então isso serve para o 2, isso também serve para índice tipo 4, né? Se eu multiplicar um número negativo por ele mesmo 4 vezes, pela regra de sinais, o resultado também vai ser positivo. Então veja que não há para onde correr, não existe nos números reais, que é o nosso conjunto até então, universo, não existe uma maneira de eu multiplicar um número negativo uma quantidade de vezes par, ou seja, eu multiplicar um número negativo por ele mesmo 2 vezes, ou multiplicar um número negativo por ele mesmo 4 vezes, e assim sucessivamente, e isso dá negativo, não tem como, né? E lembre que é multiplicar por ele mesmo, vocês poderiam dizer, só é colocar um mais 8 e outro menos 8, só que aí você já quebra essa questão da potenciação, você está multiplicando números diferentes, e não números iguais, e a ideia de potenciação e radiciação é números iguais multiplicando por ele mesmo uma certa quantidade de vezes. Então, quando eu tiver índice par, índice 2, raiz quadrada, índice 4, raiz quarta, e assim sucessivamente, e o radicando for negativo, ou seja, o número lá de dentro do radical for negativo, você vai dizer simplesmente que isso aí não existe, não é possível fazer esse tipo de cálculo, certo? Encerra a questão, morreu Maria Preá, não tem como, por quê? Por conta das regras de sinais. Então, esse tipo aqui de situação do radicando negativo, nós iremos dizer simplesmente que não existe
certo? Não existe em reais, não existe no conjunto dos números reais, certo, galera? Esse tipo de situação aí tá fora. Você viu lá, bateu o olho, o índice par radicando negativo, não precisa fazer mais nada. E uma observaçãozinha, só para frisar aqui, né, uma coisa simples, mas que é bom comentar, que, por exemplo, a raiz quadrada, eu posso ter duas formas de representar ela. Ou eu posso colocar simplesmente o radical com o número em seu interior, né, o radicando, ou eu posso colocar, como eu venho colocando aqui no início, desde o início desse vídeo, né, o 2 no índice e o radicando lá dentro do interior do radical. Então, isso aqui é igual a isso aqui. Eu tenho essas duas formas de representar a raiz quadrada, sem o índice ou com o índice. Então, já fiquem subentendidos. Sempre que não aparecer o índice, é porque esse índice é 2, certo, galera? Agora, se for 3 em diante, raiz cúbica, raiz quarta, é obrigatória a presença do índice. Beleza, galerinha? Então, tem essa primeira situação aí, índice par, e dentro disso, radicando positivo e radicando negativo. Beleza, galerinha? Continuando alegremente, pessoal, eu tenho agora uma outra situação, né, dentro ainda dessa segunda propriedade geral aí, certo? Que é a situação, eu vou colocar aqui o segundo caso, né? Segundo caso, que é justamente quando eu tenho o índice ímpar, certo? Então, eu falei do índice par e agora eu tenho a situação do índice ímpar. Então, o índice ímpar, ele não tem a restrição que o índice par tem, porque o índice par eu preciso analisar aqueles dois casos, quando o radicando é positivo e quando o radicando é negativo. Índice ímpar, não. Índice ímpar, basta eu ver se existe aquele número que, multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes que aparece lá no índice, dá aquele resultado lá do radicando, sem restrição. Vejam por quê, né? Eu vou pegar aqui um dos exemplos, né, que a gente já comentou várias vezes aqui, né, raiz cúbica de 27, certo? Então, beleza, veja que eu tenho radicando aí positivo, né? E o índice ele é ímpar. Então, nós vimos que isso aqui naturalmente foi quanto? Isso aí foi 3, né? Não teve nenhuma restrição, porque se eu multiplico 3 por ele mesmo 3 vezes, isso aí dá exatamente 27. Eu posso ter outros tipos de situações aqui, que envolvem também essa questão. Posso ter, por exemplo, a raiz cúbica de menos 8. Então, percebam que, por exemplo, veja que eu estou numa situação agora que o índice é ímpar, índice 3, certo? Poderia ser 5, 7 e assim até Maria chegar da lenha. Só que agora o radicando ele é um número negativo. Então, se fosse o índice par, teria aquela restrição, que o radicando negativo a gente não tem como multiplicar. Mesmo que a gente multiplique números negativos uma quantidade de vezes par, 2 vezes, 4 vezes por ele mesmo, isso dá negativo. Pela regra de sinais não tem como. Já aqui a gente consegue. Veja que, inclusive aqui é bem fácil. Aqui vai ser justamente quem? Menos 2. Aí vocês podem estranhar. Menos 2? Como assim? Veja só se não é. A definição de radiciação é justamente o quê? Esse camarada que a gente encontrou, né? Nesse caso aqui a raiz cúbica de menos 8, né? Raiz cúbica de menos 8 menos 2. Por quê? A definição, a aplicação da definição de radiciação. Menos 2 elevado a 3. Então, vamos lá comigo. O resultado que a gente acabou de encontrar, menos 2. E eu coloco esses parênteses aqui para frisar que eu estou elevando o menos 2 a 3. Ou seja, eu vou multiplicar o menos 2 por ele mesmo 3 vezes. É 3 números menos 2 multiplicando um pelo outro, certo, galera? Então, por isso que eu estou colocando esses parênteses aqui para organizar a minha operação. Então, o menos 2 elevado a 3, ou seja, eu vou multiplicar menos 2 por ele mesmo 3 vezes, e a ideia, e vocês verão que de fato é isso que vai acontecer, quando eu multiplicar o menos 2 por ele mesmo 3 vezes, percebam que o resultado será justamente quem? O menos 8. Então, não vai ter a restrição que tem o índice par. Veja se não é. Se eu usar as regras de sinais aqui, eu vou ter menos por menos
E isso, né? Mais. A gente já viu isso da situação anterior. E mais por menos. E isso, né? Então veja, aí tá vendo? É negativa. E se eu multiplico a parte numérica, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, de fato, se eu multiplico menos 2 por ele mesmo 3 vezes, isso aí dá menos 8, dá 8 negativo. Então, eu posso afirmar com precisão que a raiz cúbica de menos 8 será menos 2. Então, não tem restrição. Se fosse a raiz cúbica de 8 positivo, seria 2 positivo, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Isso no positivo. E mesmo negativo, mesmo o radicando sendo negativo, eu vou conseguir satisfazer aí a minha situação, certo, galerinha? Então, vejam aí que nesse caso do índice ímpar, eu não preciso de restrição. A gente coloca aqui dentro da propriedade, né, geral aí, segunda propriedade geral, esse caso do índice ímpar, mas frisando aqui que nós não temos essa questão de restrições. Quando o índice for ímpar, se o índice for ímpar, radicando não pode ser negativo, né? Não, a gente não tem esse tipo de situação, certo, galera? Não temos restrição. Tanto faz radicando ser positivo ou radicando ser negativo. Se o índice for ímpar, sempre, desde que exista um número que multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes que aparece lá no índice, caia justamente lá o resultado no radicando. Então, nós não temos nenhuma restrição nessa questão aí, certo, galera? Basta existir o resultado que multiplique por ele mesmo e dê lá o radicando. Então, nesse segundo tópico aí, dentro dessa segunda propriedade geral, não temos restrição, certo, galera? Outro ponto que eu quero frisar com vocês, né, que eu vou colocar aqui como terceiro tópico, né, terceira posição aí, né, dentro dessa segunda propriedade geral, é a questão do zero, né, no radicando, certo? Zero no radicando. Porque nós falamos aqui de 1 no radicando, né, lá no início, e agora tem essa questão do zero no radicando. Como assim, Dasli? Imagine que eu tenho lá, né, por exemplo, uma raiz quadrada, né, raiz quadrada de zero. Então, veja só, nesse tipo de situação aí, né, onde nós temos a raiz quadrada de zero, nós iremos dizer que o resultado vai ser sempre zero, certo? É semelhante ao caso do 1, que não importava o índice. Se o radicando for 1, eu vou ter lá, né, que o resultado é 1. Então, aqui é a mesma coisa, né? Zero no radicando. Não importa, eu posso ter raiz quadrada, posso ter raiz décima de zero, certo? O índice. Lembrando que a partir de 4, nós denominamos a raiz por uma nomenclatura ordinal. Raiz quarta, quinta, então nesse caso temos raiz décima de zero, isso aí dá zero também, certo? Então, não importa. Não importa o valor do índice da raiz nesse caso. Se eu tiver zero, certo? No radicando, isso aí vai ser sempre zero, certo, galera? Então, isso aí vai ser sempre zero. Então, isso aí é um terceiro ponto dentro dessa segunda propriedade geral, o zero no radicando. Beleza, galera? Então, guardem aí essa situação, né? Pois bem, então, vamos lá, né, para uma quarta questão dentro dessa segunda propriedade geral, que é a questão do índice 1, certo? Índice 1, porque nós falamos aqui de índice par, índice ímpar, já falamos lá no início do radicando 1, acabamos de falar aí no terceiro tópico sobre o radicando 0, e agora vamos falar sobre o índice 1. O que seria isso? Né? Vou chamar aqui de raiz primeira, certo? Uma raiz primeira. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, raiz primeira de 2, certo, galera? Esse tipo de situação aí, né? Raiz primeira de 2. O que é isso? Isso aí eu vou ter que lembrar lá da definição de potenciação, onde é dito o seguinte, que qualquer número elevado a 1 é o próprio número, certo, galera?
Qualquer número elevado a 1 é o próprio número. E isso é da definição lá de potenciação. Então, o que é que vai acontecer no índice 1? No índice 1 eu não faço nada. Porque, na verdade, aqui, por exemplo, nesse caso aqui, é o próprio 2. Certo? Por quê? Qual é a definição de raiz? O resultado que nós estamos em busca será que, se pegarmos ele, elevarmos ao índice, que na potenciação é expoente, vai dar o resultado do radicando, que na potenciação é a potência, de fato, 2 elevado a 1 dá 2. Né? Lá em potenciação, dizemos o quê? Que qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Já aqui, nós vamos dizer o quê? Que sempre que eu tiver uma raiz de índice 1, que eu vou chamar aqui de raiz primeira, né? É o próprio resultado. Então, eu posso ter, por exemplo, raiz 1, né? Ou raiz primeira de 1 milhão. Né? Vou colocar aqui 1 milhão, 250 mil, número aqui aleatório, certo? E 7. Né? 1 milhão, 250 mil e 7. Vocês, eita, professor, que número terrível, né? O senhor pensou, né? De fato, né? Para vocês pegarem mesmo essa ideia, né? Tipo, de novo, qual é o número que eu vou elevar a 1 e o resultado vai dar esse rapazinho aí, 1 milhão, 250 mil e 7. Vai ser ele mesmo, né? 1 milhão, né? 250 mil e 7, certo? Não tem segredo, é o próprio número. Então, sempre que eu tiver esse tipo de situação da raiz de índice 1, certo, galera? Então, o que é que acontece? Eu vou ter isso aí, né? Que é o próprio número. Então, é um quarto ponto aí a frisarmos dentro dessa segunda propriedade geral. Não precisa nem fazer conta. Bate o olho, o índice é 1, é uma raiz primeira, o resultado é o próprio número. E isso nasce lá da definição de qualquer número elevado a 1 ser o próprio número. Porque você não está multiplicando ele, você só tem ele. Então, é ele mesmo. Então, entra nessa questão aqui, certo, galerinha? Então, esse é um quarto ponto aí dentro dessa segunda propriedade geral, beleza? Pois bem, temos um outro ponto aqui a frisar nesse estudo de radiciação, que é o seguinte, porque até aqui nós estamos falando de índices, né, de 1 em diante, certo, galera? Falamos de índices 1 em diante, 1, e aí raiz quadrada, que é índice 2, e assim sucessivamente. Agora, e negativo? Será que tem índice negativo? Então, um ponto que eu quero frisar aqui, que eu vou chamar de quinto tópico, certo? Dentro dessa segunda propriedade geral, que é a não existência de índice negativo, certo? Então, nós não vamos trabalhar nesse estudo aritmético, isso aqui vocês podem até em estudos futuros e avançados explorar coisas desse tipo, mas nós não iremos trabalhar com situações onde vai existir, por exemplo, um índice negativo. Então, por exemplo, nós não vamos ter lá, por exemplo, menos raiz quadrada, onde quando eu falo menos raiz quadrada, que tem duas situações. Eu vou colocar as duas aqui, por exemplo. Ali eu estou colocando o negativo no índice, no 2. Certo? Agora eu vou colocar assim, o negativo, né, na frente do símbolo. Veja que tem uma diferença. Então, eu tenho o negativo na frente do símbolo, certo? E tenho o negativo no índice. Então, esse quinto tópico aqui, a não existência de índice negativo, se refere justamente a essa primeira situação aqui. Menos raiz quadrada de 64, onde o menos é no índice. Então, esse tipo de situação também nós não iremos trabalhar aqui. Ou seja, não existe nos números reais, pelo menos no estudo dos radicais aritméticos, não iremos explorar esse tipo de situação, certo? Isso aí vai ficar para estudos mais avançados. Por hora, a única coisa que nós iremos falar é o radical, né, negativo. Agora, no caso, veja só, o negativo na frente do símbolo de radical. Porque nós vimos aqui mais cedo, né, que não existe uma raiz de índice par com radicando negativo, que foi aquele caso do menos dentro do radical, né? Menos 64, né? Raiz quadrada de menos 64. Nós vimos também que é um caso que não existe nos números reais.
Já nesse caso aqui, eu vou aproveitar a situação que eu comentei sobre esse caso da não existência do índice negativo, pelo menos não aqui no estudo de radicais aritméticos, mas pegar carona nesse segundo caso aqui, que é esse menos raiz quadrada de 64. Aqui sim vai existir, porque aqui, o que é que nós estamos dizendo? Qual é o negativo da raiz quadrada de 64? O outro caso que nós tínhamos, não. O outro caso nós tínhamos assim, a raiz quadrada de menos 64. Ou seja, qual é a raiz quadrada de menos 64? Então, isso aqui a gente já viu que está fora, né? Não existe, né? Nos números reais. Não tem como você encontrar, né, um número negativo que multiplicado por ele mesmo, uma quantidade de vezes par de negativo. Não existe nos reais. Já aqui, eu estou dizendo assim, qual é o negativo da raiz quadrada de 64? Então, inclusive, eu apelo até para a ordem das operações, né? Eu começo resolvendo as operações mais complexas e depois eu resolvo as mais simples. Então, aqui eu resolvo primeiro a mais complexa, que é justamente essa, a raiz quadrada de 64, eu sei que isso é 8, e depois eu acrescento a outra questão que é o negativa, menos 8. Aqui sim, eu posso dizer que é menos 8, porque aqui não é a raiz quadrada de menos 64, e sim menos raiz quadrada de 64. Né? É o oposto. Lembre que negativo quer dizer oposto, é o oposto da raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64 todo mundo sabe que existe, que é 8. Então, o oposto de 8, menos 8. Então, veja que aqui existe, aqui não. O índice par e radicando negativo não existe. Mesmo que o índice seja par, o radicando sendo positivo e o menos aparecer fora do radical, isso vai existir, certo? Tá até aí o caso. Então, com isso, nós fechamos aí a segunda propriedade geral, com esses vários tópicos aí dentro dela, certo, galera? E a partir de agora, nós estaremos habilitados para explorarmos aí as propriedades específicas da radiciação. Então, uma vez que nós já estamos munidos de toda essa teoria aí sobre radiciação, essa parte mais geral, essas duas propriedades gerais, onde eu peguei essa segunda propriedade geral e dividi em vários tópicos, né? Primeiro tópico, né? Primeiro ponto, segundo ponto, até o quinto ponto aí que nós acabamos de explorar. Então, agora nós estaremos habilitados a pisar no solo das propriedades específicas dos radicais. É claro que tem situações, livros, canais do YouTube, enfim, que não trabalha dessa forma como eu trabalhei aqui, né, dividindo em propriedades gerais e propriedades específicas. Eles geralmente vão chamar isso que eu fiz até agora de casos da radiciação, né? Casos particulares da radiciação. E aí ele diz que não, aí a partir de agora sim estaremos trabalhando propriedades. Já eu preferi fazer dessa forma que eu acho que fica até bacana de nós entendermos, né? Eu tenho propriedades gerais, né, que são esses casos, como a maioria dos canais do YouTube ou até os livros explora, né? Eles chamam de caso, eu preferi chamar de propriedades gerais, e agora entraremos nas propriedades específicas, que é aquilo que eles vão chamar realmente de propriedades, certo, galera? E, inclusive, nesse vídeo de hoje, eu quero explorar, pelo menos dar aqui o pontapé inicial, na exploração da primeira propriedade específica dos radicais, sendo que esta irá nos ajudar a calcularmos a radiciação de números, digamos que, mais grandinhos do que os convencionais, porque esses que exploramos até então, raiz quadrada de 64, raiz quarta de 16, raiz cúbica de 27, ou raiz cúbica de menos 8, esses são números pequenos, digamos assim. Dá para a gente realmente trabalhar essa coisa do cálculo mental. Porém, se a gente pega, por exemplo, raiz quadrada de 196, ou de 225, que são números maiorzinhos, raiz cúbica de 512. Aí, como eu pensar em um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 512? Eita, né? Então, essa primeira propriedade específica dos radicais, ela vai servir como um norte para que nós encontremos aí esses tipos de radiciação, certo, pessoal? Pois bem, galera. Então, a primeira propriedade específica dos radicais
é justamente a seguinte, né? Essa primeira propriedade específica. Nesse vídeo de hoje, eu só irei aqui realmente dar o pontapé. Logo, no próximo vídeo, nós iremos explorar essa propriedade aí e ver de fato como é que a gente usa ela nessa questão dos cálculos de raízes de números maiores, certo? Mas o que é que essa propriedade geral ela vai trazer para a gente de específico? Ela vai dizer o seguinte, que sempre que eu tiver a radiciação, onde eu tenho um certo índice, eu vou chamar de n, tenho lá no radical uma potenciação, aí eu vou colocar aqui A como sendo uma base de uma potenciação dentro do radical, ou seja, o radicando como uma potenciação. E essa base aqui é elevada a um expoente que seja igual ao índice, certo? O que é que acontece? Aqui é como se fosse aquela história. Você empresta 10 reais a alguém e depois pega de volta aqueles 10 reais. No final das contas, você não fez nada por aquela pessoa. Só o movimento mesmo de emprestar e pegar de volta. Ou você multiplicar alguém por um número e depois dividir esse resultado pelo número que você multiplicou. Ou seja, você não fez nada. Você multiplicou um certo alguém por um número e depois pegou esse resultado e dividiu por esse número. Você não fez nada. Continuou com aquele alguém inicial. Então, aqui, essa primeira propriedade específica dos radicais, ela traz justamente isso. Se eu tenho uma raiz enésima, ou seja, de índice n, e dentro do radical, né, no radicando, eu tenho uma potência, uma potenciação. E essa potenciação ela tem uma base e tem um expoente. E esse expoente for igual ao índice, é como eu estivesse elevando e depois desfazendo aquilo que eu fiz. Onde é que eu quero chegar? Sempre que eu tiver esse tipo de situação, eu vou aplicar aquilo que nós chamamos de cancelamento. Ou seja, eu cancelo o índice com o expoente e, ao mesmo tempo, a própria operação ela é cancelada. Né? Ou seja, a radiciação ela vai ser cancelada. E o resultado disso aí vai ser justamente quem? Vai ser justamente a própria base dessa potenciação lá do radicando. Ou seja, vai ser o próprio A. Certo, pessoal? Então, eu quero encerrar esse vídeo de hoje com essa propriedade aí. Vocês podem ficar, meu Deus, se eu encerrar o vídeo não vai falar mais sobre isso? Claro que vou, né? No próximo vídeo nós estaremos vendo como aplicar essa propriedade específica, né? Primeiro nós vamos ver por que ela funciona. Vamos ver através dessas propriedades gerais que exploramos, né, a realidade dessa propriedade específica. E depois nós vamos ver como utilizar ela para realmente calcularmos raízes quadradas, cúbicas, enfim, enésimas de números grandes. Né? Ela vai ajudar bastante a gente aí nesse percurso de radiciação. Certo, galerinha? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Né? Vídeo um pouquinho longo, mas vocês assistem aí aos poucos e tal. Né? Quaisquer dúvidas podem deixar aí nos comentários, sugestões de questões sobre esses objetos de estudo, né? Radiciação e suas propriedades. E se gostou do vídeo, compartilha, curta, se inscreva no canal para receber conteúdos semelhantes a estes. E até o próximo vídeo. Beleza, galerinha? Abração e até mais!